A odontologia mudou bastante nos últimos tempos. Tratamentos que antes a gente nem imaginava que podiam acontecer, estão acontecendo agora. Por exemplo, o dentista está, além de cuidar dos dentes, está cuidando da beleza do rosto também, com os tratamentos de harmonização facial. A odontologia digital também está cada vez mais forte, proporcionando uma facilidade de tratamentos que antes ocorriam em 3, 4, 5 sessões, agora em uma sessão só, né? Então, isso está provocando uma série de mudanças na forma do dentista encarar sua profissão, planejar sua carreira, e uma série de mudanças em relação à demanda do mercado odontológico, a demanda de procura pelos tratamentos odontológicos e, consequentemente, a valorização de qual especialidade que pode ser mais rentável no futuro. Tá? Mas eu acho importante a gente fazer uma análise, né? Porque é muito mais inteligente a gente poder fazer uma análise e ver aonde que a bola vai estar no futuro, para poder se posicionar e recebê-la, do que a gente ficar correndo atrás da bola, depois que as coisas já aconteceram. E é algo que eu percebo nitidamente acontecendo com especialidades como, por exemplo, a harmonização facial. Existe uma corrida ensandecida atrás da harmonização facial, dos procedimentos de harmonização facial. Tanto por dentistas quanto por profissionais de outras áreas, né? Tem médicos fazendo, biomedicina, fisioterapeutas agora também vão poder, farmacêuticos, etc. Então, é algo que a gente tem que prestar atenção. Vai ter mercado para todas essas pessoas? É inteligente a gente continuar investindo e numa especialidade onde vão ter cada vez mais pessoas fazendo? E quando a gente tem cada vez mais pessoas fazendo, a tendência do preço cobrado por isso é que diminua, porque a oferta aumenta muito. Então, acredito que quem está nesse mercado, seja quem já está atuando, ou seja quem é jovem, está entrando agora, tem que lançar esse olhar inteligente sobre o mercado para poder enxergar para onde que vai isso. Que configuração está se tomando, qual é o direcionamento que ele vai ter no futuro para que você possa se posicionar na área que possa ser mais rentável no futuro. Voltando a falar da harmonização facial, eu vejo muitos jovens dentistas que estão se formando, que estão encantados com essa área, principalmente pela demanda por essa área, e acabam planejando toda a sua carreira em cima disso aí, em se tornar especialista em harmonização facial e fazer cada vez mais esses tratamentos voltados a essa linha. Mas, não sou dono da verdade, mas eu vejo um caminho com muito risco, principalmente pela alta procura que tem. Vai ter muita oferta, né? Então, você já deve estar sentindo a baixa dos preços dos procedimentos de harmonização facial por conta da concorrência, né? Que o mercado acaba se aproveitando disso. Tá? Então, diante disso tudo, qual que é a especialidade que no futuro pode estar mais requisitada, né? Que possa estar sendo mais valorizada no futuro, dentro da odontologia? Bom, existem muitos que pensam na questão da odontologia digital, que é um caminho sem volta, que já começou e vai cada vez popularizar mais. Só que aqui eu tendo a ter uma outra visão, principalmente porque eu sou dessa área, então eu vou desenvolver aqui uma outra visão para que você possa conseguir enxergar essa visão que eu também tive, e se ela fizer sentido para você, que você possa compartilhar disso e de repente tomar um caminho nessa direção. Acompanha comigo esse raciocínio. O dentista, atualmente, ele tem dois problemas muito graves que estão tomando conta do seu dia a dia no mercado. Primeiro é a concorrência. Tem muito dentista, muita clínica, muita franquia, curso, todos os agentes, esses players competindo com ele por paciente. Tá? Então, toda essa concorrência que está no mercado obriga ele a se diferenciar de alguma forma. Tá? E só a questão técnica não está mais suficiente, porque todos os outros dentistas também estão melhorando tecnicamente
E aí, o que está acontecendo é que cada vez mais a mão de obra está ficando especializada, melhor, né, e mais barata, né, porque tem cada vez mais oferta de profissionais especializados que são especialistas em determinadas áreas odontológicas e, como tem muitos, o preço que eles cobram vai baixando, tá? Se você duvida do que eu estou falando, é só você olhar. Há 20 anos atrás, quantos especialistas em, sei lá, qualquer área da odontologia, implante, por exemplo, quantos especialistas em implante tinham naquela época? Quantos especialistas em implante tem agora? Quanto que era o implante no passado? Quanto que é o implante, quanto é cobrado o implante hoje e agora, tá? E a mesma coisa para todas as especialidades. Então, é um problema a concorrência que se o dentista resolve resolvê-lo, né? Resolve minimizá-lo, se especializando ainda mais, a chance disso não ter um efeito não tem efeito significativo na resolução desse problema é muito grande, tá? Porque ele pode se especializar mais, mas ele não a ponto do paciente conseguir reconhecer isso e justificar ele conseguir cobrar um preço mais caro do que os demais concorrentes. Então resta para ele o quê? Resta para ele se diferenciar no mercado como empresa, como negócio, gerenciando melhor o seu negócio, pensando em como que ele vai montar o seu negócio para agradar mais ainda as necessidades específicas do seu paciente, né? Pensando diferente a odontologia, assim como os empresários do atendimento odontológico têm feito e com resultado. É inegável o resultado de crescimento das franquias, que são empresas pensadas por empresários que prestam atenção na necessidade do paciente, não tanto na necessidade técnica, mas na necessidade do paciente como cliente, o que ele quer de um atendimento odontológico, e monta isso e entrega para eles, utilizando os dentistas como mão de obra. Os dentistas que estão altamente especializados hoje e baratos como mão de obra para atender essa demanda. Um especialista em endodontia, por exemplo, há 20 anos atrás, era muito mais caro do que agora. Para um dono de franquia reter um especialista em endo e implante há 20 anos atrás, era muito mais caro do que agora. Agora tem um monte. Agora, é a lei da oferta e procura. Agora ele bota uma propaganda aí num site do CRO, alguma coisa pedindo um especialista em endo, em prótese, em implante, chove de dentista. Então ele consegue pagar menos do que no passado, tá? Então é um fato, não tem como negar. O dentista hoje, se quiser se manter vivo no mercado, ele precisa investir em gestão. Ele precisa investir em observar o mercado, observar o que o paciente, o cliente deseja de um atendimento odontológico e criar soluções que atendam a essas necessidades específicas, que surpreendam o cliente em termos de atendimento odontológico, tá? Mais do que em termos técnicos. Tá? Não tem o que discutir em relação a isso. Agora ele tem um segundo problema dentro desse cenário. Falta de tempo para poder fazer a gestão. Gestão, prestar atenção no mercado, montar sua clínica de acordo com as necessidades do cliente e fazer a gestão do seu negócio, da sua clínica, consultório como um negócio, é algo que toma tempo. E não é um tempo uma vez, toma um tempo diário. É preciso fazer uma gestão constante, porque o mercado é dinâmico, ele está sempre mudando. Então é necessário fazer uma gestão. E onde que o dentista vai encontrar tempo para fazer isso se ele está atendendo os pacientes? Né? É um problema que ele tem. Tá? Eu dou aula de odontologia empresarial para alguns dentistas, né, em cursos de pós-graduação, e essa é a maior dificuldade que eu tenho, de poder arrumar formas de encaixar na rotina do dentista métodos de gestão que não ocupem tanto o seu tempo, porque ele está atendendo, né? Então é um problema. Então a gente às vezes, né, eu pensando aqui nas soluções, eu vou enxugando soluções de gestão, enxugando para poder encaixar na rotina do dentista, e daqui a pouco as soluções ficam enxutas demais e acabam perdendo a sua eficiência. Então isso é um problema que exige uma solução urgente.
Tá? Quais são as soluções que o dentista atualmente, né, o dentista diante desse problema, porque muitos já estão percebendo a questão da necessidade urgente de gestão nas suas clínicas e consultórios, como é que ele consegue, quais são as soluções que ele está encontrando hoje para resolver esse problema de tempo? Bom, a clássica é ele passar as questões de gestão para a secretária. Isso é o que a maior parte dos dentistas fazem. Mas a coitada da secretária é só uma secretária. Ela não tem visão de mercado, visão de gestão, ela não tem condições técnicas de fazer a gestão no consultório. Ela só vai fazer o básico, ela vai fazer, organizar ali as entradas e saídas, organizar as contas e tal, atender o paciente, e muitas vezes está sobrecarregada, tendo que fazer esterilização, tendo que ajeitar o consultório, auxiliar o dentista e ainda fazer essas questões administrativas. E tem uma diferença básica, existe a gestão da clínica como uma empresa e existe a administração. As questões referentes a administrativas são basicamente controle financeiro ali, ou controle de compras, tal, questões mais técnicas. Agora, o cerne da questão é o mercado, é olhar para o mercado e poder adaptar a sua clínica ao mercado para poder sair na frente da concorrência. Isso a secretária não tem condição de fazer. Isso você tem que ser especializado, tem que estar prestando atenção, tem que conhecer de mercado para poder fazer. Então, a secretária não é uma solução eficiente para esse tipo de problema. Uma outra solução que algumas clínicas têm utilizado é o uso de gerentes. Tem contratado gerentes para tomar conta da sua clínica. Só que o que eu tenho observado é que a maior parte dos gerentes que são contratados não são dentistas. E pensa comigo, é muito difícil, é essencial para você gerenciar um negócio, você conhecer bem esse negócio. Então eu não consigo entender um gerente fazer uma gestão eficiente de uma clínica sem conhecer de odontologia, sem conhecer do trabalho do dentista, de atendimento odontológico, sem ter atendido um paciente. Não tem como você gerenciar odontologia sem ter praticado odontologia, né? Então, o gerente acaba fazendo trabalhos administrativos básicos. E aí ele acaba sendo uma mão de obra extremamente cara para fazer trabalhos administrativos básicos. Se for para contratar um gerente, então contrata um auxiliar administrativo e dá funções para ela. Tá? Então eu vejo até muitas franquias utilizando gerentes que não são dentistas, lidando com isso. Como é que um gerente que não é dentista vai conseguir gerenciar uma equipe de dentistas? A equipe de dentista só vai te respeitar se tu for dentista também. Se tu souber o que está falando, se poder falar a mesma linguagem que ele. Senão, contamina o ambiente. Né? E você não consegue extrair alta performance dessa equipe. Tá? Então, a solução de gerentes fora da odontologia tem sido utilizada por algumas clínicas e, na minha visão, não é eficiente. Não está sendo eficiente essa solução. Outros dentistas têm a visão de que a gestão é só marketing. Só precisa de marketing. O resto a secretária faz. Né? E aí eles acabam entregando o seu marketing, né, para uma agência de publicidade fazer. Outro erro básico. Você tem que entender uma coisa sobre agência de publicidade. Nenhuma agência de publicidade vai resolver o seu problema. Mesmo porque as agências de publicidade elas estão mais focadas nas grandes contas do que em pequenos, como consultórios e clínicas odontológicas. Para você fazer um trabalho bem feito de marketing de publicidade, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer a fundo o cliente, conhecer intimamente as necessidades e desejos e as emoções que esse cliente, esse paciente quer sentir, para que as peças publicitárias possam conversar com essas emoções, conversar com essas necessidades para poder atrair a atenção dele. E até hoje eu não conheci nenhuma agência que dê esse nível de atenção a clientes pequenos como consultórios e clínicas odontológicas. Eles acabam entregando peças comuns, né? Aquelas peças básicas, tipo um paciente sorrindo, falando, venha para sorrir, o sorriso é o seu cartão de visita. Tal. É uma peça básica e te fazem gastar dinheiro naquilo ali e aquilo não traz resultado nenhum. Aí você acha que tá tendo resultado. Tá? Isso não comunica nada com ninguém. Normalmente as agências concentram seus esforços maiores nesse estudo específico do cliente para poder realmente ter efeito a sua campanha publicitária nas contas maiores, né, em empresas maiores que têm um investimento maior neles, então eles designam os profissionais mais
habilitados para tomar em conta dessas contas. Então, infelizmente, a agência não vai resolver o teu problema, tá? E aí, outra solução que o dentista acaba encontrando é fazendo ele mesmo a gestão de uma forma amadora e incompleta. Aí ele faz o que dá tempo de fazer. Ele pega uma informação aqui, outra ali na internet, tal, ou faz um curso, e aí, como não tem tempo de fazer, ele acaba fazendo de forma incompleta. Aí ele controla o caixa um pouco aqui, e aí ele passa uma função para a secretária, e aí ele quer formar uma equipe direitinho, só que ele não tem tempo, aí contrata qualquer um mesmo, aí não tem controle de qualidade, não tem padrão de atendimento, não tem nada, e vai fazendo assim, vai tocando com a barriga, e a vida do dentista acaba sendo apagar os incêndios, né, provocados justamente por essa gestão incompleta e amadora. Então acaba sendo uma bola de neve que só causa mais problemas e só cansa e frustra o dentista que está tentando fazer a gestão desse jeito. Ou seja, atualmente, as soluções de gestão que o dentista ou donos de clínicas têm utilizado não são eficientes, em sua grande maioria. Tá? Então, na minha visão, existe, diante de todo esse cenário, existe uma demanda no mercado odontológico, uma demanda forte por um profissional um gestor profissional de clínica odontológica que seja dentista. E é aí o ponto que eu queria chegar. Um dentista com experiência clínica, né, que já atendeu paciente, que já trabalhou em clínica, que conhece todo o métier da odontologia e da clínica odontológica, tá? Que tenha uma formação e experiência em gestão, se transforma na figura perfeita para resolver esse problema, certo? Porque ele consegue reunir numa pessoa só a experiência clínica, o conhecimento de odontologia, para poder lidar com questões peculiares a uma clínica odontológica, para poder lidar com a equipe, para poder ser respeitado pela equipe, para poder ter condições de resolver problemas referentes à gestão de clínica odontológica que são específicos da odontologia, né? E ele tem conhecimento de gestão. E aí isso o torna completo. Então, ele sendo a figura perfeita, existe a demanda por isso. Tá? Então, um dentista gestor ou um dentista empresário, ele conhece intimamente o negócio, a área odontologia, porque principalmente se já tiver tido experiência clínica, que aí ele conhece toda a logística de atendimento, ele conhece o que é atender um paciente, porque ele já atendeu as dores, as necessidades do paciente, o que um paciente realmente quer e anseia durante um tratamento odontológico. Ele conhece como é que é o funcionamento de trabalho de uma TSB, de uma SB, de uma secretária, né? Como é que funcionam os processos de captação de paciente. Então ele conhece o negócio em si, conhece o que os dentistas da equipe pensam, como é que eles são motivados, porque ele já foi um dentista de equipe, o que frustra o dentista da equipe, o que motiva ele, né? Então ele conhece intimamente isso. Outra coisa que ele conhece é o paciente, ele conhece muito bem o paciente, como eu havia falado, as suas dores, as suas necessidades, os anseios de um paciente. Ele conhece a técnica, porque ele atendeu, né? Então ele conhece muito bem como comprar cada tipo de material, como controlar, como monitorar o trabalho dos dentistas da equipe, né? E ele conhece o dentista, conhece muito bem o dentista, porque ele é dentista. Então ele pode se comunicar muito bem com a sua equipe, pode selecionar muito bem os membros de uma equipe odontológica, por já conhecer. Então, esse conhecimento aliado, somado a um conhecimento de gestão técnico, forma o profissional do futuro, que é o dentista gestor, o dentista empresário, tá? Que é, na minha visão, a próxima especialidade odontológica. Não porque eu estou falando, por uma questão de necessidade. Todo esse raciocínio que eu desenvolvi mostra que ele faz sentido e mostra que o mercado pede, anseia por um dentista gestor. Porque é ele que vai resolver um dos maiores problemas que o dentista tem hoje, que é a falta de tempo para poder fazer a gestão da sua clínica consultório odontológica de uma forma eficiente, que possa colocar a sua clínica num patamar competitivo com as demais clínicas, né? Porque as franquias odontológicas estão nesse modelo, estão saindo na frente. Então, as outras clínicas precisam se atualizar, precisam resolver esse problema dessa forma,
para poder não perder espaço para as franquias. E a única maneira que eu vejo é criando essa imagem desse dentista gestor. E como é que o dentista gestor vai poder inserir no mercado atual, né? Na minha visão, existe um modelo ideal de clínica odontológica, tá? E faz todo sentido. Esse modelo ideal é você ter uma sociedade entre um dentista clínico, especialista em alguma área, que vai controlar que vai atender a sua carteira de clientes, que vai controlar o atendimento, que vai ser o responsável técnico da clínica, tá? E existe, aliás, uma sociedade desse dentista com o dentista gestor, que vai se preocupar exclusivamente com a gestão da clínica odontológica. Então, nesse modelo, o dentista clínico vai se preocupar só em atender seus pacientes e ser o responsável técnico da clínica, e o dentista gestor, ele vai se preocupar só com a gestão da clínica, utilizando todos os seus conhecimentos específicos odontológicos e específicos de gestão. Dessa forma, você cria uma unidade, uma clínica odontológica robusta, completa, para ela ser ágil e poder crescer no mercado odontológico para poder competir com essas outras empresas e franquias odontológicas, né, que estão aí no mercado. Tá? Para mim faz todo sentido isso. Tá? Você ter uma sociedade. Então, se você ficar pensando assim, ó, como é que as sociedades há um tempo atrás ou até agora é pensada pelo dentista? Ele normalmente pensa, eu sou especialista em implante e prótese, então eu vou pegar um sócio especialista em endo e mais um sócio especialista em odontologia estética, e nós vamos fazer uma equipe entre nós, onde cada um se completa, atende os pacientes, e aí a gente vai estar atendendo completamente. Tá? Só que faltou a gestão. Quem vai fazer a gestão? Se cada um está cuidando dos seus pacientes e ninguém tem conhecimento técnico para fazer isso. Então, nessa visão, o dentista gestor ele é extremamente necessário, porque uma clínica odontológica ela consegue sobreviver com um dentista gestor e um dentista de uma especialidade. Tá? Mas atualmente, ela não consegue sobreviver só com dentistas clínicos na sua sociedade. Quem vai fazer a gestão? A gestão fica frágil. Não que ela não consiga sobreviver, mas a gestão fica frágil. Então, é uma demanda real e o dentista gestor é necessário para alavancar essa clínica. E eu não estou falando apenas na teoria. Foi exatamente o que eu fiz nas minhas clínicas. Eu sou dentista, tive experiência clínica, atendi por quase 10 anos clinicamente, né? Tenho especialidade odontística, atualização império, e então eu adquiri uma bagagem clínica. E tenho formação em gestão também. Fiz uma especialização em gestão na Fundação Dom Cabral em Belo Horizonte. Trabalhei em outras áreas também, então tive experiência e visão de gestão. Então eu me transformei num dentista gestor. E a minha sociedade foi criada com um dentista especialista em orto. Tá? Então ele se cuidava exclusivamente dos seus pacientes e eu cuidava de toda a gestão. Então para ele era uma maravilha, porque ele chegava, ele não se preocupava com nada. Ele chegava para trabalhar, a agenda dele estava sempre cheia, ele atendia os pacientes dele e ia embora. Ele não se preocupava com nada, não se preocupava com a equipe, com contas, com captação de paciente, com problema com funcionário, com nada. Ele simplesmente chegava, atendia, a agenda dele estava pronta e ia embora. Então eu estava lá cuidando de toda essa parte. Tá? Então o raciocínio é o seguinte: se você estiver sozinho, se o dentista clínico estiver sozinho, ele não vai ter condições de captar mais pacientes e de fazer a empresa dele crescer. Com o dentista gestor, ele consegue fazer a empresa crescer, então a soma geral aumenta e dividido por 2, os dois ganham mais. Esse é o raciocínio básico. Tá? Se você fazer uma sociedade com outro dentista clínico, ninguém vai estar tomando conta da gestão, então o negócio não vai crescer num bojo. Então, apesar de cada um estar ganhando a sua produção, eles não crescem como um todo. Se tu tem um dentista gestor, ele está tomando conta da clínica, ele faz a empresa crescer e o bolo todo dividido por 2 dá maior
do que se do que os dois estivessem sozinhos, tá? Então, essa sim é o modelo ideal, e eu digo que é porque foi comprovado, foi assim que eu fiz minhas clínicas crescerem, e elas cresceram nesse sentido, e meu dentista, que era meu sócio, que era dentista, estava muito satisfeito com esse modelo, porque imagine, ele só chegava lá, trabalhava e ia embora, não se preocupava com mais nada, tá? E aí ele estava vendo o negócio dele crescer sem se preocupar com isso. E ele estava assim, tranquilo que a gestão da clínica dele estava nas mãos do sócio que tinha conhecimento e era confiável, do que na mão de uma secretária que a coitada não tem nem conhecimento para tocar um negócio num mercado tão selvagem e competitivo como esse, tá? Então, assim, já falei isso, mas reforço aqui. É pré-requisito para um dentista ser gestor ele ter experiência clínica, ele ter atendido, para ele poder conhecer a clínica. Então, se você é dentista, você acabou de se formar e pensa assim, conseguir entender essa visão e pensa em se transformar em um dentista gestor, acredito que a primeira coisa que você tem que fazer é ir para uma clínica atender. Vai lá para uma clínica atender para poder entender como é que é o negócio. Tá? Você pode paralelamente fazer uma formação em gestão, que eu até recomendo, tá? Mas a sua experiência de trabalho não vai ser, a primeira não vai ser como gestor de uma clínica. Eu não acho interessante você cair já direto para a gestão de uma clínica, porque você não conhece a clínica. Primeira coisa é ir para o atendimento clínico. Assim como quando você tem, um dono de alguma indústria que tem o seu filho, que ele quer deixar a indústria para o seu filho, que vai herdar a indústria, quer preparar o seu filho para poder tocar a indústria depois que ele parar de trabalhar, a primeira coisa que ele faz é mandar o filho para o chão de fábrica, atender, trabalhar em todos os setores envolvendo na produção e passar por todos os setores da empresa, porque é só trabalhando que você conhece, lá em cada setor da empresa, que você consegue entender realmente a empresa. Só contando uma pequena história para poder exemplificar isso. Uma época da minha vida eu fui gerente de restaurante. Tá? E a primeira coisa que a empresa fez, na verdade era uma empresa que tinha 30 restaurantes, uma rede de 30 restaurantes. E a primeira coisa que e a função que eu fui era para ser gerente de restaurante. E o meu treinamento, a primeira coisa que fizeram foi me fazer passar por todos os setores de um restaurante. Então o primeiro lugar que eu fui foi para a cozinha. Trabalhei uma semana como auxiliar de cozinha, depois uma semana na carne, depois uma semana na salada, depois eu fui para o caixa, depois eu fui para a reposição. Tá? Fui trabalhando em cada um dos setores para depois assumir a gerência, porque eu precisava entender como é que funcionava cada um daqueles setores para poder gerenciar. Eu não podia sair direto para a gerência. Mesma coisa é o dentista. O dentista que quer se tornar gestor, a primeira coisa que ele tem que fazer é ir lá para o atendimento. Atender para entender. Passar ali 2 anos no atendimento. E paralelamente a isso ele faz a formação em gestão e aí depois ele vai estar apto e completo para poder encarar a gestão de uma clínica odontológica com eficiência. Bom, então é isso. Eu vejo assim que diante de todo o cenário do mercado que é competitivo e vai ficar cada vez mais competitivo, essa pode ser a especialidade do futuro. Tá? Então, sinceramente, você que está pensando em qual especialidade cursar e acabou de se formar, ou então já está atendendo há um tempo, ou está pensando em qual especialidade quer fazer da odontologia, em vez de ficar focando e pensando exclusivamente em especialidades técnicas, tipo harmonização facial, ou implantes, ou prótese, ou odontologia estética, ou seja lá qual for, dá uma refletida e solta um olhar inteligente sobre essa perspectiva, sobre essa área que o mercado está demandando, o dentista gestor. O mercado está demandando, ele precisa disso. Tá? E é uma área que pouca gente está dando atenção, quase ninguém está dando atenção. Então, é aonde a bola vai estar no futuro. Então, se você se preparar agora para isso, no futuro, você vai ser um dos poucos que vai estar ali habilitado e preparado para ocupar esse cargo. E aí, como vai ser um dos poucos, a tendência vai ser que a sua remuneração seja muito alta, porque a oferta de profissionais qualificados nesse nível vai ser muito baixa. Como você vai ser um dos poucos, você vai ser muito bem remunerado. E várias oportunidades de sociedade vão ser apresentadas para você. Não tenha dúvidas disso. Tá? Então, reflita dessa maneira sobre o mercado. Essa é uma visão estratégica sobre o mercado, uma análise, tá?
que eu estou fazendo, ela não é absoluta, porque eu não tenho bola de cristal, mas é uma análise que eu compartilho, eu vejo que faz sentido, né, mediante a experiência que eu tive, e eu achei interessante aqui trazer para você poder evoluir a sua visão e, de repente, criar um novo caminho e mudar o rumo da sua carreira. Tá ok? Bom, era isso. No mais, eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.